Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa mais uma vez aqui com vocês para mais uma videoaula do nosso projeto Prepara Enem mais SSA. Estão prontos agora? Vamos falar sobre sólidos geométricos. Eu vou falar um pouquinho sobre volume e capacidade, área e perímetro, e aí depois a gente vai brincar pra caramba resolvendo questões, tá bom? Fica ligado aí nas nossas videoaulas e nos acompanha no canal do EducaPE TV. Prazerzaço estar com vocês aqui, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje, que vai ser área e volume, aula de número 5. Fechou? Valeu! Vamos lá então! Ó, a partir desse momento eu vou falar só um pouco sobre o conceito, como nas outras videoaulas a gente sempre aborda um pouquinho de conceito para que você possa ir direto para a resolução de questões, tá? Conosco. Conceito de poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que possuem faces formadas por polígonos. Esses estão presentes no cotidiano, esses sólidos, eles fazem parte do nosso cotidiano, e você vai encontrar muito, né, nessa relação histórica sobre as pirâmides, né? Egito, Quito, um monte de lugar aí que tem pirâmide que chama atenção para tudo. Construções de casas, um monte de objetos concretos na vida real, mas são baseados em sólidos. E esses são os que nós chamamos de sólidos platônicos, tá? Estão aí na tua tela. Verifica aí, ó. Tem um tetraedro, eu tenho um hexaedro, que é um cubo, tenho um octaedro, dodecaedro e icosaedro. São esses 5 principais que mais chamam a atenção, fora, óbvio, né? Pirâmide, paralelepípedo e outros que vocês vão aprender. Platão foi o cara que apresentou para a gente, que é tido como um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia e, óbvio, né, ligado à matemática, que trouxe esses sólidos que eu já falei para vocês. Mas o que importa, na verdade, não é só conhecer isso não, tá? Existe uma regrinha para esses sólidos que foi deixada aí, que todo poliedro convexo tem essa relação, que nem leva o nome de Platão, chamada relação de Euler, que é vértice menos aresta mais face igual a 2. Não esquece disso, porque tanto para o SSA como pode cair no Enem, tá? Enem a gente não vê isso, muito comum, mas SSA cai. Então se liga aí que isso é importante para você. Vou trazer aqui um tetraedro para que você possa visualizar comigo vértices, arestas e faces. Cuidado que as pessoas confundem, né? Essa relação muito proximal, face-lado. Né? Então isso é muito interessante que você verifique isso planificado. Então esse é o tetraedro que está aí para você exposto na tua tela, também chamado de pirâmide de base triangular. Olha as nomenclaturas, tá? Se liga, tetra 4, edro lado, então é um sólido geométrico com 4 lados. Como é que eu sei? Planifica e você vai verificar, tá bom? Você vai constatar. Fechou? A planificação aí para você ter uma noção. Bom, é a partir desse momento que eu trago agora o prisma de base quadrangular, ou paralelepípedo, como alguém chama. Essas nomenclaturas variam, mas é o mesmo objeto que a gente está falando, né? O mesmo objeto geométrico, tá certo? E ele planificado já para você, que é prisma de base quadrada aí que vocês estão vendo. Como é que se calcula o volume de um prisma? Já sabe, né? Área da base vezes a altura. Isso é muito fácil de ser entendido por causa do princípio de Cavalieri. Não lembra? Eu vou falar sobre ele, se preocupa não, tá bom? E aí, ó, volume desse objeto, desse sólido, desse prisma, sempre vai ser a área da base vezes a altura. Aí tá no caso do cubo, mas não se preocupe, serve para qualquer um desses. Vai servir para esse prisma de base hexagonal, vai servir para esse prisma de base triangular. Independentemente, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Combinado? Então vem comigo, porque o cubo é esse daí, ó. Tá vendo? O hexaedro, hexa 6, edro lado. Então é um sólido que possui 6 lados. Os lados são formados por quadrados. Então é óbvio que esse é o mais fácil de todos. E o Enem cobra muita questão sobre o hexaedro, tá bom? Se liga, não erra essa questão, por favor. Olha aí como ele é simples de trabalhar. Aí eu tenho uma face,
a aresta e os vértices. Tranquilo? Agora vamos lá. Para os sólidos com corpos redondos, a base é um círculo, tá? Então a base são dois círculos paralelos congruentes. A altura entre essas suas bases é dada nesse comprimento aí que vocês estão vendo, né, nessa relação, e a superfície lateral é curva, porque ela segue o contorno da base. Essa base aqui, ó, que eu estou falando, essa é a relação. O volume também vai ser a área da base vezes a altura. Nada mudou. Mudou, né, professor? Qual é a base? A base é um círculo. Mudou que aí você vai usar πr ao quadrado. Óbvio, né? Mas assim, a estrutura é a mesma. Área da base vezes a altura. Tranquilo? Vamos lá. πr ao quadrado vezes a altura. Então, ó, para que você não esqueça que essa é a relação primordial. Como foi que isso surgiu e para que a gente usa? No nosso dia a dia, tudo que a gente precisa construir ou trabalhar com volume e capacidade precisa levar em consideração os sólidos geométricos. Uma garrafa que você compra com água, né, tida como um mineral, ela tem no seu formato, ela tem a forma, né, o básico de um cilindro. A mesma coisa vai acontecer com achocolatado, com caixa de leite, enfim. Eles vêm para nos dar a ideia de embalagem e a ideia também de guardar isso, tá? Então, usando esse princípio, que é o princípio de Cavalieri, nós vamos sempre usar a área da base vezes a altura. É empilhamento, tá vendo aí, ó? Uma pilha de papel. São fáceis de calcular quando eu tenho uma área da base vezes a altura. Então, a Bonaventura Cavalieri nasceu em Milão, na Itália, e trouxe essa ideia. E também tem isso, é óbvio, né? Se essa comparação ele fez com folhas, você imagina com moedas. Por isso que a área da base vezes a altura. Quando eu empilho a moeda, eu também vou estar nessa mesma relação de volume e capacidade, calculando a área da base vezes a altura. Fechou, então? Vem comigo para a gente resolver questões. Agora que você já sabe o conceito, agora que você já viu essas aplicações, nós vamos colocar em prática, tá bom? Sobre a sentença, olha, esse é o tipo de questão do SSA, pode ter certeza. Sobre essa sentença, um octaedro regular tem 8 faces quadradas. Será? Octaedro. Octa, 8. O próprio nome está dizendo, tá? Se liga aí. Um dodecaedro tem 12 faces pentagonais. E o icosaedro tem 20 faces triangulares. É correto afirmar que apenas a primeira está verdadeira, a segunda está verdadeira, a terceira está verdadeira, a segunda e a terceira são verdadeiras, ou a primeira e a terceira são verdadeiras. Já deixou claro que as 3 não são verdadeiras. Olha que coisa legal. Será que o octaedro regular tem 8 faces quadradas? Será ou não? Vamos verificar, né? Claro que não, porque 8 faces quadradas eu teria um outro objeto. Quando a gente está falando de octaedro, as faces são triangulares, tá bom? Então, o dodecaedro tem sim 12 faces pentagonais e o icosaedro tem 20 faces triangulares. Então, só está certa a segunda e a terceira. Se liga aí. Octaedros são 8, mas as faces não são quadradas, tá? São triangulares. É só olhar o desenho, beleza? Vem comigo. Olha aí, ó. Por coincidência apareceu ele. Tá vendo que são triangulares? Um octaedro convexo possui todas as faces triangulares. Quantas arestas tem esse poliedro? Aí, esse poliedro, eu preciso usar a relação de Euler, tá bom? E aí você vai ter que calcular. Veja, é um octaedro. 8 faces triangulares. Faces triangulares são 3. Ele está querendo aresta, então cada triângulo tem 3 arestas. Mesmo quando se junta outra face, a aresta está lá, tá bom? Então nós vamos calcular. Veja, eu vou pegar 8 vezes 3 e dividir por 2, porque o cálculo é sempre assim. A gente sempre divide por 2, tá? Então, octaedros são 8. Faces triangulares são 3. Então, 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 2, 12. Essa é a resposta. Tranquilo? Viu como foi fácil? Vou fazer isso sempre, professor. Sim, pensa sempre na metade
do poliedro, tá? Sempre pensando na pirâmide de base quadrada, vai ficar legal. E aí leve em consideração que todo poliedro tem uma relação de vértice menos aresta mais face igual a 2. Tranquilo até aí? Vamos para 3 então. Um poliedro convexo é constituído por 20 arestas e o seu número de vértices é igual ao número de faces. Opa! Esse tipo de questão é a cara do SSA. É muito, muito. Quantas faces formam esse poliedro? Ó, vértice igual a faces. Então, V igual a F. Vamos colocar aqui no papel para você entender? Vamos lá comigo. Ó. A relação de ele é essa aqui. Arestas são 20 e ele está dizendo que V igual a F. Então, tanto faz eu substituir F por V ou V por F, que vai dar no mesmo na fórmula. Então, V menos 20, que é o A, beleza? Mais F igual a 2. Vamos trocar aí? Vamos lá. F no lugar de V são iguais? Então, vou colocar F menos 20 mais F igual a 2. Por quê? Ele não quer o número de faces? Eu vou substituir por F, tá bom? Passa esse menos 20 para o outro lado, ele vai ficar mais 20, não esquece desse detalhe não, tá bom? Então, eu tenho F mais F é igual a 2 mais 20. Então, 2Fs igual a 22, é óbvio que um F só vai ser a metade, né? Porque esse 2 passa dividindo, 22 dividido por 2 vai dar 11 faces. Viu como é fácil? Esse tipo de questão você não pode perder porque ele é muito objetivo e direto. Você que está estudando, se preparando aí, tanto para o SSA quanto para o Enem, treine bastante que você vai se dar bem, eu confio nisso. Quarta questão, decaedro convexo possui todas as faces quadrangulares. Mais uma vez, ó, decaedro, deca 10, quadrangular 4. Fechou? Determine o número de vértices desse poliedro. Então, eu tenho que sempre marcar essa questão lá no decaedro e depois no quadrangular. E aí eu vou colocar decaedro 10, as faces quadrangulares 4. 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20. Ó, viu como é muito simples? Achei esse número de arestas, agora eu vou aplicar a fórmula de Euler. As faces são 10, as arestas têm 20, eu vou achar o número de vértices mais facilmente. Substitui, ó, A por 20, vai ficar V menos 20 mais 10 igual a 2. Passa o 20 para o outro lado. Se você quiser já subtrair aí, menos 20 mais 10 pode, não tem problema nenhum, tá? Já fica menos 10, sem problema. Mas se você quiser passar tudo para o outro lado, muda o sinal, não esquece disso. Eu vou fazer já o cálculo aí, menos 20 mais 10 vai dar menos 10. É como se eu estivesse devendo 20 e tivesse 10 para pagar. Continua ele devendo 10. Passa esse 10 para o outro lado, vai ficar positivo. O número de vértices vai ser 2 mais 10, 12. Fechou a questão. Viu aí como foi fácil? Usou agora os dois termos, tá vendo como a gente brincou? Sempre buscando a relação, pensando em divisão da metade, tá bom? E eu trago para vocês sempre que eu posso game. Eu gosto de jogar game e o World Wall é top, tá? Porque ele é um game de matemática. Joga aí o World Wall. Qualquer assunto de matemática que você quiser tá lá no game e ele é gratuito para você acessá-lo. Determine o volume de um prisma de base triangular. Olha o desenho aí, ó. A altura é 15, a largura, essa base do triângulo, 8, e a altura do triângulo, 3. Ele já deu as coordenadas, ele já deu os dados corretinhos, é só botar em prática. Se você quiser jogar esse game aí, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está na tua tela e você vai ter acesso, porque esse é o terceiro game de 5 que está exposto, tá bom? Vou resolver para tu. Resolução. O volume do bloco dessa pirâmide de base triangular vai ser a área da base vezes a altura. A altura foi dada 15. Mas qual é a área da base? É um triângulo. Então é 3 vezes 8, tá? Dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. Lembra? Exatamente isso. Para qualquer área de triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, tá bom? Ah, mas e os triângulos especiais, professor? Não tem problema. Equilátero, isósceles, sempre que você puder usar base vezes altura é melhor, tá? Então, 3 vezes 8, 24, dividido por 2 vai dar 12, né? 12 vezes 15, aí eu tenho 180 centímetros
cúbicos. É óbvio, né? Letra C, marca aí no Word Wall, dá um clique que você já vai passar para o game, o estágio 4, beleza? Aí nós vamos para a sexta questão que trabalha vai no slide aí, por favor, veja, essa questão trabalha muito a cara do Enem, ó, que é uma fábrica de embalagem deverá produzir um modelo com formato de prisma, cuja base representa um hexágono regular, conforme mostra a figura. Qual é a capacidade máxima de armazenamento dessa embalagem? Ó, tá vendo que já é uma coisa mais voltada para um texto mais rebuscado que traz essa relação. Aí dá aí a ideia de altura 12 centímetros e aresta do hexágono 4 centímetros. Óbvio, né? O hexágono pode ser formado por 6 triângulos equiláteros. Não esquece, tá bom? Então, se você não lembrar da fórmula do hexágono, lembre da fórmula do triângulo equilátero e multiplique por 6. Combinado? Então, vamos lá. Esse daí, ó, o que eu tinha mostrado para você. Prisma de base hexagonal. Tranquilo? Então, vamos lá. A base do hexágono, a lateral, né? A aresta do hexágono mede 4. Beleza? Então, eu vou aplicar a fórmula. Para aplicar a fórmula aí, para o hexágono, eu vou colocar 3, né, que é AL2, raiz de 3 sobre 2, tranquilo? Então, 3 lado ao quadrado, raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos substituir? Quem é o lado? O lado, isso aí, ó, 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, se o lado mede 4 centímetros, a altura vale 2, eu tenho 2 como altura, ela tem essa valência, né? Então, eu vou substituir 3 vezes o L, que é o lado 4 do hexágono. Não esquece que é potenciação, então eu preciso levar ao quadrado 4 vezes 4. Não é 4 vezes 2, não, por favor, tá? É 4 vezes 4. 2 vezes ele multiplicado por ele, tá bom? Então, depois eu faço a multiplicação. Primeiro é a potenciação. E nesse caso da radiação, a gente não consegue extrair facilmente a raiz quadrada de 3. Vamos deixar ela assim. Então, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 3, ou simplesmente você pode simplificar 16 por 2, como eu gosto de fazer, porque facilita, né? 16 por 2 vai dar 8, 2 por 2 vai dar 1, então eu vou estar com 3 vezes 8, 24. 24 raiz quadrada de 3. Isso é a área da base, é a área do hexágono. Agora eu vou multiplicar pela altura, que é 12. 24 raiz quadrada de 3 vezes 12. Então, pega 24 vezes 12, 288 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Isso é essa a resposta. Viu como ele é mais rebuscado? Viu como ele é uma questão muito mais de treino, de estar focado em polígonos diferentes de quadrados, retângulos e triângulos, tá bom? Agora nós vamos para a questão 7. Essa também tem a cara do SSA, porque ela é mais objetiva e direta. Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Se a base é quadrada, ele só precisa dar um lado mesmo, igual o hexágono fez, tá bom? 12 centímetros, altura 40. Então ele quer saber o volume, óbvio. Vamos lá. Pega a área da base, que é um quadrado, que vai ser lado ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12, e multiplicar pela altura. Fácil esse, tá vendo? Dá para fazer tranquilo, é só lembrar que essa é a base quadrada. Então eu vou ter 12 ao quadrado, primeiro a potenciação, não esquece disso, por favor. 12 vezes 12 dá 144, tá tranquilo até aí? 144 vezes 40. Agora tem a conta grande. Dá para fazer essa continha aí na ponta do lápis ou da caneta. Faz 144 vezes 40, 5.760 centímetros quadrados. Assim, objetivo direto. E SSA é mais objetivo direto, Enem é mais rebuscado, tem um texto, traz algo do cotidiano, uma coisa mais com a leitura mais intensa, tá bom? Se liga aí. Agora nós vamos para a oitava questão. O volume de um tanque em forma de prisma de base quadrada é de 3.125 metros cúbicos, sabendo que a altura dessa piscina, né, que é um prisma, é uma
desse tanque, né? Ele bota piscina aí, mas na verdade é um tanque. De 5 metros. Então, a altura 5 metros, o volume 3.125 metros cúbicos. Qual é a medida da aresta da sua base em metros? Mas se a aresta é quadrada, mais fácil ainda, tá bom? Vamos agora, só que ele deu o volume e deu a altura. Vamos achar a aresta. Vamos lá. O volume foi dado, a área da base é um quadrado, então dá para achar pelo lado, que é o valor da aresta, tá bom? 125 vai ser igual, eu vou chamar de x, mas você pode botar L de lado, que também dá no mesmo, x ao quadrado vezes 5. Esse vezes 5, esse 5 vai passar para o outro lado dividindo, então vou ter 3.125 dividido por 5 igual a x ao quadrado, tá bom? Que vai dar 625. Ok? Até aí, tranquilo? Bom, agora eu vou extrair a raiz quadrada dos dois. Para tirar esse quadrado do x, eu também tenho que tirar o quadrado lá. Eu tenho que extrair a raiz de dois lados, tá bom? Então, extraindo a raiz quadrada dos dois, porque é igualdade, aí eu vou obter só o valor de x. Então, x vai ser igual a 25, porque a raiz quadrada de 625 é 25. Viu aí como ficou fácil? Tranquilo? Só no finalzinho que você precisa se ligar nisso, tá? Vamos lá. Nona questão para a gente começar a fechar nossas atividades. Um bloco retangular possui como base um retângulo com área de 160 centímetros quadrados. Sabendo que o volume desse bloco é de 800 centímetros cúbicos, qual é a sua altura em centímetros? Agora a altura, tá vendo? Cada questão a gente está calculando de uma forma diferente para que você tenha várias formas de calcular volume e capacidade, beleza? Lembrando que ele disse que era 160 centímetros quadrados de área e agora também tem um volume, 800 centímetros cúbicos. A gente vai ter que fazer um comparativo, né? Porque a área da base é 160 e o volume 800. Então eu quero saber a altura. Vou passar esse 160 para o outro lado, ele vai dividindo, 800 dividido por 160, simplifica um zero do 160 com um zero do 800, vai ficar 80 por 16. 80 por 16 vai dar 5 centímetros. Olha como foi fácil essa, tá vendo? Dada essa questão. Beleza? Fácil para vocês? Ainda tem mais uma questão para a gente concluir. Não se preocupa, vamos chegar nessa, tá? Na casa de Joana há uma cacimba de formato aproximadamente cilíndrico, cujo diâmetro de base é 1,2 metros. Diâmetro. Se liga que a gente tem que dividir por 2, porque a gente precisa do raio, tá bom? Mede-se a partir da base dessa cacimba e verifica-se que ela tem um comprimento, ele fala altura, mas é um comprimento de 8 metros. O volume em litros de água presente nessa cacimba é de quanto, né? Vamos calcular comigo? Então, o volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Lembrando que eu preciso dividir o diâmetro, que é 1,2, por 2, tá bom? Porque é o raio, né? Vou dividir ao meio. E eu vou usar π como 3,14. Mas se você quiser para ter uma ideia desse tipo de questão que cai no Enem, pode multiplicar por 3. E você vai ter um valor bem aproximado, tá bom? Se tiver dúvida, multiplica por 3, que é mais rápido. E isso facilita bastante a resolução da questão. Então, eu tenho 3,14 vezes 0,6, que é a metade. Por que 0,6? Porque eu estou colocando já a metade, o raio, 0,6 ao quadrado vezes 8, que é a altura, tá bom? Agora é só cálculo. Primeiro, potenciação, 0,6 vezes 0,6, que vai dar 0,36. E agora é só continha, que a gente chama de conta de padaria. Bota no papel aí, 3,14 vezes 0,36 e o resultado vezes 8, tá bom? Vai dar 9,0432 metros cúbicos. Olha que valor, muito, muito extenso. Então, tem cuidado na hora da multiplicação, tá bom? Se liga aí. Só que aí tem metros cúbicos, ele quer saber em litros. Então, nós vamos multiplicar por 1000 para poder ter a capacidade em litros. Porque metros cúbicos é igual a litro, a 1000 litros, tá? E aí vai dar 9.043,2 litros, multiplicando 9,0432 por 1000. Tranquilo, então? Fechou, né?
Última questão, então, para a gente concluir. Um tanque de petróleo tem a forma de um cilindro com altura medida em comprimento de 10 metros e um raio da medida do comprimento, né? O raio da base, e 10 metros também, usando 3,14, quantos litros de petróleo aproximadamente você vai ter nesse tanque. Então, lembrando que o metro cúbico é igual a 1.000 litros, nós vamos botar já direto na fórmula, tá bom? 3,14 vezes 10 ao quadrado, que é um raio, e altura deram a mesma dimensão, vezes 10, ó. Vê que legal? 10 ao quadrado vai dar 10 vezes 10, que vai dar 100, e aí é mais fácil, né, de calcular, porque aí é só contar os zerinhos. 3,14 vezes 10 vai dar, vezes 100, perdão, vai dar 314, vezes 10 vai dar 3.140 metros cúbicos. Ele quer saber quanto comporta em litros. Vamos multiplicar isso por 1.000, vai dar esse valor aí, ó. 3.140.000 litros. Tranquilo? Fechou então? Tem mais uma questão aí para a gente concluir, ou vou deixar para vocês, manda para a gente a solução. Um tambor de gasolina tem uma forma de um cilindro com raio de base, que é a metade, e a medida do comprimento é de 50 centímetros e a altura é medida do comprimento de 1,20 metros. Quantos litros de gasolina cabem aproximadamente nesse tambor? Manda pra gente esse resultado, tá bom? Na próxima videoaula a gente termina e eu mostro para vocês. Não esquece da fórmula, que é essa daí, ó. Volume é igual a área da base vezes a altura. PR ao quadrado vezes H. Tranquilo? Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.